Existe um momento na nossa vida no qual o indivíduo começa a sentir o avolumar-se de um conflito interior. E com o passar do tempo, ele pode até ignorar durante alguns ciclos da sua vida, ele pode ignorar esse conflito interior. Mas existe um momento-chave, um momento de grande crescimento da consciência, em que ele percebe que não pode ignorar mais esse conflito interior. E esse é um momento de grande crescimento da consciência. Porque ele percebe que há uma parte do seu ser que está a começar a dar sinais de frustração. Esse momento em que o indivíduo se começa a perceber de que há um conflito profundo dentro dele, que ele vai ter de assumir e que ele vai ter que resolver, pode inclusive não se apresentar nas primeiras fases deste processo de despertar. Pode não se apresentar exatamente como uma tomada de consciência. Às vezes é mais um impacto, uma situação que vem de fora e que produz um certo impacto. Pode não ser uma tomada de consciência gradual, pode não ser instantaneamente uma revolução na consciência. Pode-se apresentar como uma situação na vida que de alguma forma desestrutura tudo o que o indivíduo tem feito no nível de consciência em que ele vive. Alguma coisa que desestrutura a sua vida externa, a sua vida cotidiana. Muita coisa pode desencadear este processo de autoconhecimento. Pode ser a morte de um familiar, uma doença grave, pode ser um grande desapontamento com alguém em relação ao qual nós temos uma grande devoção. Pode ser também um desapontamento ideológico, um desapontamento político, um desapontamento em um destes níveis. Pode ser um desapontamento a nível emocional, a nível afetivo, a nível mental. Pode ser um desencantamento a nível existencial. E então, muitas vezes, ou através de uma tomada de consciência, o que seria o ideal, ou através de uma situação que surge na nossa vida, nós vemos-nos transportados de alguma forma para um campo de abstração em relação a esse cotidiano que vivemos. Somos levados fora, somos colocados em abstrato. E percebemos que há algo que está desajustado em nós. Percebemos que dentro do ser existe uma voz que diz que as coisas não podem continuar a ser como têm sido e que falta um elemento-chave no processo do indivíduo. O indivíduo começa a perceber que investiu numa certa direção e que aquela direção não corresponde, seja o que for, seja o que for, aquela direção não corresponde à verdadeira direção dele. Pode ter sido o sucesso profissional, o construir uma casa, desenvolver uma família, evitar a criação de uma família, pode ser uma militância política, o que quer que seja, ele começa a sentir que aquilo em que ele investiu não corresponde realmente à verdadeira direção dele. Pode ter sido uma grande fé na ciência como discurso, como linguagem, como um veículo para dissolver a ignorância do homem, um instrumento para dissolver a ignorância do homem. Pode ser muita coisa, pode. Por vezes estas situações apresentam-se assim muito claras, muito explícitas, como se o indivíduo pudesse dizer exatamente o que é que se passa, de onde é que vem o desencantamento. Outras vezes não, outras vezes as coisas acontecem de uma maneira obscura, subconsciente, subliminar. Ele não sabe de onde vem esse desencantamento, mas ele sente que esse desencantamento está a começar a vir ao de cima, que se está a instalar. E o que tudo isto produz é um desarmar do aparelho mental do indivíduo.
Toda a mentalidade que o indivíduo tinha construído em volta de uma certa situação, em volta de um certo investimento, em volta de um certo comprometimento, e gradualmente vai-se instalando nele um vazio. É claro que este vazio tanto pode ser uma coisa instantânea, como quando acontece a morte de um familiar, ou como quando o indivíduo se vê completamente desapontado com o seu ambiente profissional, qualquer coisa assim. Este vazio tanto pode vir instantaneamente, como pode ser uma coisa gradual, como foi dito. E pode-se ir instalando gradualmente, até que a tensão é tão forte, a tensão entre o que o indivíduo está a fazer externamente e o seu estado interior é tão forte que ele tem de reconhecer que falta um elemento na vida dele. Ele tem que reconhecer, ele começa a reconhecer de uma forma orgânica, espontânea, que falta qualquer coisa. E é justamente o reconhecimento do conflito e a capacidade de abstração que vem desse reconhecimento, ou seja, a capacidade que o indivíduo cria nesse momento de se elevar acima do seu dia-a-dia. É justamente isso que lhe abre as portas para uma humildade fundamental, que é dele começar a descobrir, começar a suspeitar de que dentro dele existe um comando mais profundo. Existe um núcleo de consciência mais profundo. Um núcleo de consciência interno mais profundo. E ele começa a suspeitar que esse núcleo de consciência está a tentar comunicar qualquer coisa através da situação exterior. Ou seja, dentro daquele ser, ele começa a perceber que ele é habitado por um núcleo de vida, por um núcleo de consciência, que justamente é o polo em função do qual o cotidiano surge como uma fonte de conflitos. Quer dizer, ele começa a perceber que o cotidiano dele e o investimento mental ou emocional que ele fez em certas situações, ou na sua vida como um todo, não correspondem à vontade desse polo profundo. Não correspondem à vontade desse núcleo interno de consciência. E esta situação dele perceber que há um conflito e que existem como que dois aspectos. O aspecto interno do seu ser que quer uma coisa, que tem um plano, que tem uma sensibilidade, que tem uma leitura do mundo, que tem uma voz, que existe, que pulsa dentro dele, esse aspecto interno e que lhe está a tentar transmitir uma mensagem. E o aspecto externo, o polo externo, que funciona como que hipnotizado, como que magnetizado pela ilusão mundial e que vive prisioneiro de forças, de tendências, de heranças hereditárias, de comportamentos adquiridos geneticamente, de vínculos gregários muito fortes, etc. Ele vive prisioneiro desse lado externo. Então ele sente estes dois polos. Finalmente, este homem, esta mulher, que investiu profundamente numa certa leitura do mundo, porque há um desencantamento generalizado, ou porque há um esvaziamento do sentido da experiência, ou porque há uma utilização e uma fruição, mas depois uma superação, um desgaste da própria experiência do mundo. Finalmente este ser sente que existe um polo dentro dele, existe um fulcro, um ponto vibracional puro, interno, bem dentro dele, e que está a tentar comunicar com ele. E à medida que este conflito se acentua, vai-se gerando esta humildade fundamental. E há um momento em que ela se impõe à consciência externa de um ser. E ele começa a reconhecer como algo acima do seu cotidiano. Ele começa a se reconhecer como algo acima do seu dia-a-dia, da sua vida física, da sua vida emocional,
da sua vida intelectual. Nesse momento, ele reconhece como um ser espiritual. E é útil falar nisto porque os 10 anos que se seguem são uma década em que isso vai acontecer com milhões de pessoas. Isto já está a acontecer com milhões de pessoas em sequência, continuamente. Milhões de indivíduos no planeta inteiro estão a perceber que o núcleo externo, o aspecto externo da sua vida, a consciência externa, está gravemente desincronizada da consciência profunda. Eles começam-se a perceber que existe um enorme abismo entre algo dentro deles, entre um determinado plano, entre um hieroglifo enigmático, carregado de sentido e de verdade, que vive dentro deles, entre um determinado propósito, que é o substrato de significado para uma vida, e o que o ser está a fazer em termos externos, em termos humanos, profissionais, sociais, relacionais, vivenciais. De repente, milhões de seres humanos estão a detectar esta desincronia, esta incomunicação entre os níveis profundos do ser e os níveis externos do ser. Isto é um fator poderoso que não pode ser desconsiderado quando se tenta compreender a dinâmica de uma civilização inteira e os momentos de crise.